looking for that stone that rolled off the mountain. I'm looking for that stone that came off the mountain. And it's coming all the way down. Yes, it is coming down to redeem a dying world. We're living in the 21st century. Oh, yeah. And the Lord can come at any time. In a second, in a moment, in a twinkle of an eye. Yes, it is a dying world. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Boa noite, amigos netespectadores conectados na programação da Demais TV, programa Papo Gospel, começando nessa quinta-feira. E nessa quinta-feira com a gente, o pastor Marcos Garcia. Boa noite, pastor. Boa noite não, boa tarde, pastor. Boa tarde, Cristiano. Até a gente se adaptar ao novo horário. Verdade, mas verdade. É uma alegria estar com você nessa tarde. Muito obrigado pelo convite e pelo acolhimento aí nesse momento tão especial. Beleza, pastor. O pastor hoje está aqui para dividir um pouquinho com a gente a experiência de mais uma vez ter feito essa viagem maravilhosa que foi viajar para Israel e estar lá mais uma vez. Essa viagem que com certeza todo cristão gostaria de fazer, deve ser uma experiência aí completamente ímpar, né, pastor? Deve ser algo assim maravilhoso, né? Mas antes eu quero que o pastor conte um pouquinho sobre o programa Compartilhar da Fé, que é esse programa que está sendo abençoado por Deus, que está aí fazendo sucesso também aqui na Demais TV. Como está sendo fazer esse programa, pastor? Eu sei que a repercussão desse programa está cada dia maior aí. Como que é para o pastor Marcos Garcia fazer esse programa toda terça-feira, né? É isso? Terça-feira às 17 horas também, ao vivo, e na sexta-feira às 8 horas a reprise. O programa Compartilhar da Fé, na verdade, eu posso dizer assim que ele nasce do coração de Deus. E o eixo principal dele, eu falo isso para todos os entrevistados, que é exatamente um programa onde cada pessoa que vem a este programa dá um testemunho daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E uma das coisas que eu aprendi, na verdade, com o Cristiano, aqui na Demais TV, através dessa comunicação, né, através da internet, é que não tem limite, não tem fronteira. Verdade. Então nós somos surpreendidos já com gente assistindo nosso programa na França, na Itália, pessoas queridas que, mesmo viajando, estavam conectadas com a gente, e também no Brasil hoje, né? Pessoas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Nordeste brasileiro. Eu acho que tem sido uma experiência maravilhosa poder falar do amor de Jesus. Já quero também agradecer a presença do Tiago aqui no nosso Amém. Estúdio. Tiago está com a gente sempre na terça-feira. Quem está em contato. Hoje ele veio só para assistir o Papo Gospel, né? Mas aí, Tiago, obrigado por você estar com a gente aqui também, acompanhando o nosso programa hoje. Um abraço a toda a família, que certamente já deve estar conectada. A família do Tiago é lá de Duque de Caxias, né? Duque de também Caxias. Sempre presente, Caxias, isso aí. Mas que legal, pastor. Eu acho muito importante o pastor estar falando sobre isso, porque até o primeiro contato nosso, quando o pastor começou a vir aqui no programa e fazer o programa juntamente com a gente, até no começo foi aquele esquema de fazer uma vez por mês, né? O pastor estava fazendo uma vez por mês o programa Papo Gospel, trazendo uma palavra muito bonita aqui pra gente. E no começo, eu acho que assim, tudo é uma novidade grande, né? Naquele começo, quando a primeira vez que eu chamei o pastor para vir no programa, eu imagino como que deve ter sido, assim, uma experiência nova, porque o pastor já conhece de rádio, o pastor conhece até de TV, mas TV via web, eu acho que foi uma experiência ímpar, né, pastor? Não, isso tem sido. Ela me surpreende, na verdade. É o que eu digo para você, eu acho que a gente vai ficando mais à vontade, né? Então, o nervoso que eu passava, né? Agora quem passa são os meus entrevistados, que chegam aqui muitas vezes, gente que está acostumada a pregar, a falar, mas quando chega aqui, acaba dizendo assim, pô, estou ficando tão nervoso, estou preocupado com isso. Eu acho que essa é uma realidade. Mas o mais importante, para mim, assim, o que me surpreende
é essa coisa de não ter barreira, de não ter limite, de quando você menos imagina, as pessoas estão lá mandando um recadinho, vídeo de oração. Então, assim, ele me surpreende. A cada terça-feira, eu acho que essa coisa de não cair na rotina. É impossível ser uma rotina, né? Eu acho verdade. Que essa é a grande diferença. É sempre uma novidade pra gente. Eu sempre falo que o nosso programa, cada programa é uma novidade completamente diferente, porque a gente não sabe quem vai estar entrando ali, o que eles vão estar conectados, o que eles vão estar falando, se eles vão estar falando bem, se eles vão estar falando mal, porque é ao vivo o programa. Então, pode acontecer também da pessoa entrar e mandar seu recadinho falando mal também. Isso aí é coisa que a gente tem que estar preparado para escutar também, né? Claro, entendo. Então, mas isso é muito bom. A galera que está em casa agora, nesse momento, pode mandar suas mensagens. Nós estamos aqui ao vivo na Demais TV, programa Papo Gospel, tá bom? A partir de agora, até às 6 da tarde, você pode mandar seus recadinhos. A Renata já está conectada com a gente. Ela me deixou, pastor. Agora eu tô sozinho. O pastor também, né? Eu também. Perdeu a sua produtora, ela nos deixou. Uma produtora. Até hoje, então, Renata, eu estou feliz por você estar no novo emprego, mas você faz muita falta e a gente quer honrar você. Deus te abençoe, viu, Renata? Obrigado aí pelo seu carinho, pelo seu apoio. Que Deus abençoe no seu trabalho, nessa nova etapa da sua vida profissional. Amém. Bom, pastor, agora vamos falar então sobre o assunto que é a viagem maravilhosa para Israel. Quantas vezes o pastor já foi lá para Israel? Cristiano, acho que essa é uma questão interessante. Essa foi a minha 5ª viagem. A primeira eu fui num grupo só de pastores, éramos 10 pastores, e as outras 4 viagens eu levei grupos para lá. O que eu posso dizer para você é que cada viagem é uma experiência extraordinária, sempre diferente, sempre diferente. É verdade. Assim, quando o pastor leva, igual o senhor falou, a primeira vez o senhor foi com os pastores, e a partir da primeira, que já são 4 viagens, leva o pessoal chega lá e conhece Israel, conhece aquela coisa toda. Como que é o impacto assim das pessoas? Eu acho que você disse, se eu não estiver enganado, na sua primeira fala, que é o sonho de todo cristão. É verdade. O que eu posso dizer para você, assim, alguns testemunhos rápidos, né? O primeiro grupo que eu levei foi um homem comigo chamado Sião Endo. Hoje ele já é falecido. Quando ele viajou comigo, ele tinha 70 anos de idade. Mas ele voltou de lá e dizia para todo mundo assim: você não pode morrer sem ir para Israel. Isso é uma coisa muito interessante do impacto dele. Neste último grupo que nós estamos agora, eu tinha uma senhora de 84 anos. Olha só que benção. E ela disse: pastor, eu não sei como expressar o que eu estou sentindo, porque a minha vida inteira eu li a Bíblia e agora estou aqui. Uma outra mulher também diz que jamais vai participar da ceia, na Santa Ceia, depois de ter tomado a Santa Ceia aí no Jardim da Tumba. Então, assim, e eu mesmo, né, é muito interessante, porque alguns pontos a gente vai, você vai, o Monte Scopes, por exemplo, né, onde você tem essa primeira visão dessa foto ao nosso fundo, né, onde você vê a mesquita da Cúpula Dourada, você consegue então ver desse Monte Scopes, você tem essa visão de Jerusalém, e é onde é feita a acolhida de todos os peregrinos, né? E é muito interessante que quando você vê esta foto, né, você tem então embaixo os muros de Jerusalém, né, no fundo então a esplanada e a mesquita da Cúpula Dourada. Então essa é a primeira visão que o grupo tem quando chega em Jerusalém. Então nós temos toda uma peregrinação. Então nós entramos pelo Mar Morto. Depois do Mar Morto nós passamos, por exemplo, nessa viagem no Mar da Galileia. E aí quando você chega então em Jerusalém, aí você entende todo o ministério de Jesus, porque ele também entrou lá para morrer e ressuscitar. Não teve ninguém até hoje que voltasse dessa viagem sem dizer assim: não fui tocado por Deus. Amém. Com certeza. E de onde vem essa ideia da questão da Terra Santa? Quer dizer assim, onde nós estamos aqui no Brasil não é uma Terra Santa? Como que é o esquema aí? Você sabe que essa é uma expressão interessante. A primeira vez que eu fui nesse grupo de pastores, até o nosso guia era um carioca, o Alex,
E ele, a Terra Santa, e uma hora disse, rapaz, Terra Santa é o Brasil. e ele deu muita risada, porque ele falou assim, pois é, eu sou carioca, o Rio de Janeiro para mim é uma Terra Santa, o Brasil é uma Terra Santa, mas na verdade a expressão Terra Santa, ela veio da promessa de Deus ao povo de Israel. E quando Deus então diz, por exemplo, a Moisés, depois ele diz a Josué, né, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, né? E aí a promessa de Deus, as coisas que acontecem, o Monte Sião, então assim, é o lugar, na concepção judaica, da habitação de Deus, o que faz então naquele lugar um lugar santo, né? E se tornou santo para nós, se tornou santo para os muçulmanos, né? E continua santo para os judeus. Na verdade, por exemplo, Jerusalém é sagrado para as 3 grandes religiões, né? O cristianismo, os muçulmanos e também os judeus. Certo. Ô pastor, conta pra gente, quais os destaques na sua visão poderiam ser feitos em relação a Montes Copos, em relação a Bem-aventuranças, Mar da Galileia? Eu tenho dito para todos os grupos, né, se você me perguntar assim, qual é o lugar mais especial para você na viagem, eu destacaria 2 para mim. Primeiro, o Mar da Galileia, porque assim, tudo que nós visitamos são locais em que a arqueologia diz que é possível. Então, por exemplo, o Monte das Bem-aventuranças, que é possível que foi de lá que Jesus pregou, né? Mas é um monte, então pode ser mais para a direita, mais para a esquerda, mas mar não muda de lugar. Então o Mar da Galileia sempre esteve lá. Então quando nós temos um momento no barco, que a gente passeia no barco, aí você para o barco, você faz um culto dentro do barco, né? E nessa hora, assim, é inegável você sentir a presença de Deus e saber que no Mar da Galileia Jesus esteve, Jesus andou, chamou os discípulos, fez a grande pescaria, multiplicou os pães. Então, para mim, assim, de toda a viagem, é o lugar que toca o meu coração. E também o Jardim da Tumba, aonde acredita-se que foi onde Jesus esteve enterrado e de lá ressuscitou. É um lugar extraordinário, é um jardim mesmo. Você ali ministra, no nosso caso, eu ministro a ceia do Senhor para os grupos que lá vão. Faço um momento de oração, de intimidade com Deus. Mas é assim, são lugares extraordinários. E para quem visita, sempre o Monte Copos é justamente um impacto inicial, porque é de onde ele vê essa foto, que é uma das fotos mais conhecidas, é de onde ele tem essa visão então de Jerusalém. Certo. Quero pedir para a nossa produção para ela colocar uns videozinhos aqui, já que nós estamos falando em relação ao Monte Copos, a questão do Mar da Galileia. O pastor fez os vídeos lá. E o senhor falou até do barco, é isso aí, né, pastor? Isso, esse já não era mais point do culto, né? Aí os rapazes dos barcos estavam ensinando uma dança judaica lá, né? Mas é muito interessante aí, nós estamos dentro do mar da Galileia, nós estamos... eu não sei se há um outro vídeo em que eu estou pregando, né, dentro do barco, mas aí você tem toda uma visão então da Galileia, né, e você tem aí a oportunidade de ter esse momento. É mais ou menos 1 hora nesse passeio do barco, onde você tem um tempo de culto, de oração, e dessa vez os barqueiros nos surpreenderam, né? Esse é outro momento muito especial. Nós estamos à beira do Rio Jordão. Certo. Né? Essa é a parte dos batismos ali. Isso. E é muito interessante que onde eu estou é o momento onde você pode fazer por aspersão. Você indo um pouquinho para a direita, onde eu acabei de apontar ali, você faz o batismo por imersão. Certo. E aí você tem um pouquinho para cima por efusão ou derramamento, em que os ortodoxos acabam utilizando, né? Você vai perceber, eu estou de colete, né? Pela primeira vez eu fui nesse tempo mais
mais gelado. Em contrapartida, eu vi uma Jerusalém verde. Isso eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi, porque normalmente eu vou em setembro, outubro, já é mais árido, mais seco. Certo. A visão das Campinas, uma coisa extraordinária. Tem mais vídeos aí também, né, Dan? Para passar, pastor... tem mais aí. Tem. Esse é um momento muito especial. Nós estamos aqui no Muro das Lamentações. Se você prestar atenção, você vai ver uma camada branca entre as pedras, mas na verdade aquilo são pedidos de oração. Há uma tradição, tanto de judeus como de cristãos, que ao ir ao Muro das Lamentações, colocam lá o seu pedido de oração. Certo. Estes pedidos vão ficando por um tempo, e há um ministério que recolhe esses pedidos. A cada período recolhe e armazenam num lugar especial, com respeito, então, aos pedidos. Mas são milhares de pedidos, porque eles acreditam, por exemplo, o judeu que viaja, normalmente ele leva, então, pedidos de oração e acaba inserindo ali neste local. Esse é o Jardim da Tumba, né? Nós temos já um grupo, ali é o túmulo que provavelmente de José de Arimateia, né? Onde ele cedeu para Jesus. E eu estou nesse momento mostrando. Esse é um grupo de coreanos que estão visitando. O mais interessante na hora do nosso culto é que o mesmo hino estava sendo entoado por nós, pelos coreanos e por um outro grupo. Olha só. Então, em 3 línguas diferentes, estávamos louvando ao Senhor, né? Mas esse é um lugar extraordinário. Nós estamos ao lado do que seria o monte, o Gólgota, né? O Monte da Caveira, que aí ele estaria um pouquinho para o lado direito de onde nós estamos. Mas lá tem muita coisa interessante. O senhor mostrou também aquela questão do Mar Morto, né? É verdade. A Ivana boiando lá no Mar Morto. Olha lá. Ela que me perdoe, né? Mas aí eu brinquei com a Ivana nessa gravação, que eu disse assim, se você quer ter a noção de como um pet se sente boiando, é entrar no Mar Morto, porque você não consegue afundar mesmo, né? Tem um outro vídeo também da Ivana, né? Que mostra ela quase sentada, e é possível mesmo você se equilibrando, sentar, ler um livro, né? A quantidade de sal é muito grande, né? Então você não afunda. O único cuidado mesmo é com a sua vista, né? Para caso acabe tocando água, tanto que você já tem duchas ali, se você precisar, você sai, se lava e volta, não tem... Eu imagino como que não deve ser, porque na praia você já se sente incomodado com o sal que você sai de dentro do mar. Imagina lá que a quantidade é muito grande de sal. Então, acho que a diferença é muito simples. Aqui o nosso mar tem sal. Lá no sal tem mar. Lá no sal tem mar. A proporção é outra mesmo. Ô pastor, o senhor falou em relação às pessoas que fazem essa viagem, que elas voltam transformadas. O que o senhor coloca assim de transformação na vida de uma pessoa que faz essa viagem para Israel? Cristiano, o que eu sinto, na verdade, e uma das coisas que eu digo, primeiro, a todo mundo que vai viajar. Você pode ter um encontro com Deus aqui. Normalmente as pessoas que já vão para lá já conhecem a Jesus, já tiveram uma experiência, algumas acabam tendo lá. A grande questão, Cristiano, é que durante 15 dias, por exemplo, a nossa viagem dura em média de 15 a 17 dias. Destes 17 dias, 12 dias acontecem na Terra Santa. Então você imagina tirar 12 dias da sua vida para não fazer outra coisa senão ler a Bíblia. Então, o encontro com Deus, ele se torna inevitável. Aonde, o que acontece? Você começa a ler a Bíblia, mas lá, a ler a Bíblia, já naquela experiência, naquela perspectiva, a ler a Bíblia aonde Jesus realizou os milagres, naturalmente. Você acaba tendo uma percepção melhor. E os momentos culticos vão te aproximando dessa experiência com Deus, vão te aproximando desse contato com Deus, dessa comunhão com Deus. Então, por exemplo, todas as pessoas que viajaram retornam dizendo assim, a minha vida mudou, né? A minha percepção, por exemplo, eu tive o privilégio de, na outro grupo, levar a pastora Cláudia,
e agora viajou comigo a pastora Sueli, né, que é a mãe do Alan, lá da nossa igreja e tal. Perguntei para ela no retorno, e aí Sueli, como é que foi para você, pastor? Eu volto lendo a Bíblia de maneira diferente. Já conhecia Jesus, era crente, era pastora, mas a experiência, na verdade, ela te leva a isso. E nem sempre nós temos o privilégio de separar 12 dias para um retiro espiritual. Então a viagem acaba trazendo. Nesse caso, eu não sei se eu comentei em uma das minhas palavras, né? Mas nós viajamos ainda a Corinto. Nós passamos pela Grécia, né? E para a minha vida, por exemplo, visitar o Areópago, né? Ver onde Paulo pregou, as ruínas de Corinto, é uma coisa... O estado de conservação é extraordinário, né? Então, assim, nessa viagem, praticamente, 14 dias, né? 13 dias foram dedicados a ler a Bíblia e refletir. E não é que você lê a Bíblia 24 horas por dia, mas a cada visita, a cada ponto, você acaba lendo a palavra do Senhor. O senhor falou em relação às 3 religiões ali que estão juntas ao mesmo tempo ali. Tem algum problema assim entre uma e outra? Dá algum conflito ou não? Não tem conflito algum? Não, negar o conflito seria negar todos os telejornalismos aí. O que existe, na verdade, Cristiano, primeiro existe um respeito armado, né? Ou ora imposto, ora cultural. Por exemplo, para a gente tirar o muro de Jerusalém, você passa por uma revista. Todo mundo passa. Entendeu? Para ver se você não está levando nenhuma arma, nenhum objeto que possa, por exemplo, criar um problema. Para visitar a esplanada, que é então a da Mesquita da Cúpula Dourada, também você passa por uma revista. Então, assim, é uma cultura de segurança. Nessa viagem que nós estivemos, aconteceu um atentado, mas, por exemplo, ninguém nem assumiu o atentado, que essa é outra coisa importante. Isso acontece mais longe de onde estão o turista, porque tanto palestinos como judeus também precisam do turismo, né? Então, assim, há um conflito entre eles e um conflito também, eu diria, histórico sagrado, porque no mesmo lugar que está o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, também está a pedra de onde Ismael foi socorrido por Deus. Então, assim, ali é sagrado para todo mundo, né? Então, quando se é sagrado para todo mundo, ninguém abre mão. Agora, por exemplo, você tem cuidados como qualquer cidade. Então, assim, bairros de palestinos, bairros de judeus, nós somos acompanhados, o nosso guia nos leva. Agora, em nenhum momento a gente foi hostilizado. E eu posso dizer uma coisa para você: o brasileiro é amado lá, tanto pelos palestinos quanto pelos judeus. Isso é muito interessante. Que engraçado. Nós somos amados, assim. Talvez porque a natureza do Brasil também é de acolhimento. Todo mundo diz que tem um primo aqui. Eu dei um primo lá, então tá bom. Então todo mundo, você vai fazer negócio com eles. Por exemplo, nós compramos de um judeu, né? E eles dizem, não, toda a minha família é do Rio Grande do Sul. Olha só. Aí fomos comprar num árabe, lá no mercado palestino. Disse, não, eu tenho um primo lá no Brás, no Bom Retiro. Então tá bom, né? Então isso é muito comum nas lojas. Você vê bandeira do Brasil, olha só, né? Dizendo assim, venha brasileiro, você é bem-vindo. Em relação a você estar lá e assim, não é perigoso o Israel que a gente vê? É aquilo que o senhor sempre falou. O senhor falou há um tempo atrás aqui. Aqueles conflitos são longe dali de onde está, mas a gente vê na televisão Israel. Qual é a sua visão a respeito disso? Cristiano, aquilo que eu falo na igreja quando me perguntam sobre isso: se fosse perigoso eu mandava a minha sogra, não ia eu para lá, entendeu? Levar minha esposa ainda, né? Então, a minha visão, todas, isso é interessante, todas as pessoas que viajaram comigo, Cristiano, no meio da viagem me perguntam aonde está a guerra. Agora, nós também, por exemplo, aqui em São Paulo,
Você não vai 11 horas da noite atravessar a Praça da Sé. Uhum. Você não vai 8 horas da noite passar no meio da Cracolândia. Você não vai na Praça da República 2 horas da manhã, porque você está sujeito a ser importunado. Uhum. Lá também existem limites, horários e locais que você deve ou não. Por exemplo, na faixa de Gaza, aonde está o túmulo de Abraão, por exemplo, nós não podemos ir. Ah, é? Não, eles não querem turista lá. Então já disseram isso para o mundo inteiro. Então, se alguém te oferecer um pacote, vamos visitar o túmulo de Abraão, esse cara está mal intencionado, porque você vai, mas não volta. Então, assim, não é um local aonde é visitado. Então, essas são uma das coisas que você tem que entender. Assim, nós visitamos todos os locais possíveis de visita. Agora, dizer que tem perigo, você tem mais perigo de um batedor de carteira do que... E vou te dizer uma coisa, e não é nem árabe, e não é nem judeu. Normalmente é um estrangeiro que está lá. Né? Então, isso é avisado a todo mundo. Né? Existem muitos etíopes, existem muita gente que veio clandestinamente, e aí uma cultura diferente. Então, assim, você pode correr esse risco, mas não que tenha mais ou menos perigo do que uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra grande capital. Eu ia perguntar em relação a isso aí mesmo, a questão do trombadinha, aquele negócio todo, de ter... Eu acho que é mais perigoso a questão da segurança pública ali, das pessoas que estão ali para roubar, do que propriamente a guerra, né? Sim, mas isso aí, por exemplo, qualquer viagem de turismo que você faz, a primeira coisa que você é orientado, por exemplo, já fomos com o grupo a Roma, já fomos à Espanha, a primeira coisa que diz assim, o passaporte brasileiro, ele é muito visado. Por quê? O brasileiro não tem uma cara só. Né? Então você pode ser loiro, você pode ser negro, você pode ser índio. O passaporte brasileiro permite isso. É diferente, por exemplo, de eu pegar um passaporte japonês. Né? Todo mundo vai olhar para mim e para o meu nome e para fora e vai dizer assim, esse passaporte é falso. Né? Porque os traços, né? Você pega de um alemão, por exemplo, os traços são muito marcantes. O brasileiro não. Né? Essa miscigenação, ela permite isso. Então, mas essa é uma orientação para todo mundo que faz turismo. Né? Então, assim, isso não é uma coisa muito comum. Né? Você não ouve muito disso. Por exemplo, você corre mais risco no aeroporto. Por incrível que pareça, você corre risco dentro do aeroporto. É mesmo? De alguém levar a sua bagagem, de alguém... É aonde você tem a maior chance. Por exemplo, recentemente eu conversava com uma família, eles estavam em Paris, cara, assim, mas foi coisa de segundos. Ela virou para falar com o marido, quando voltou... A mala já nada. A bolsa dela, com todos os documentos. Então, assim, se você me perguntar onde eu corro mais risco, é no aeroporto. Né? Até reportagens já mostraram sobre isso mesmo. Da pessoa tá ali, de repente ela dá uma viradinha, o cara passa e já levou a mala embora. Porque normalmente você tá com dinheiro de outro país e o passaporte brasileiro, que é muito visado. Olha só que interessante, né? A questão do Mar da Galileia, é verdade que ele não é mar, ele é um lago? É isso mesmo? É verdade. Essa é uma das coisas... O Mar da Galileia é um lago de água doce. Né? Por que se chama Mar da Galileia? Porque, de uma forma misteriosa, né, ele tem efeito de maré. Né? Então, ele tem maré mesmo. Ó. Vem a maré baixa, volta a maré, vem a maré alta, volta. Então, assim, se chama mar pelo efeito da maré. Mas ele é um lago de água doce. Né? Quando se fala da grande pesca maravilhosa, provavelmente o peixe pescado foram de fato as tilápias. E as tilápias do Nilo. Né? Hoje em dia já é possível encontrar lá, chamado o peixe de São Pedro, que é a tilápia Sampiter, aquela tilápia vermelha, mas a maioria ainda é a tilápia do Nilo, né? Que foram os peixes que provavelmente os 157 grandes peixes eram de água doce. Até que a faixa ali em si da onde vocês visitam não é muito grande, né, pastor?
o trecho que vocês visitam ali dessa viagem toda? Não, na verdade, Israel é pequeno. Uhum. Né? Se você olhar o mapa de Israel, então ele é um mapa pequeno, tirando especialmente a divisa com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia. A Jordânia, o trecho que você visita, ele é um trecho realmente curto, né? Então a gente, em uma semana, 8, 9 dias, é possível você fazer uma ótima viagem, ter uma boa experiência e uma boa visão. Claro que, como qualquer outro lugar, você nunca vai conhecer tudo num dia só. Né? Tirando especialmente que você não pode visitar Gaza. Aqueles locais que você não pode visitar, né? Uhum. Mas fora disso, você tem uma boa visão, você tem uma compreensão muito especial, né? de alguns pontos que são muito interessantes mesmo. Uhum. Viu? Quais as novidades que o pastor vivenciou nessa última viagem? Cristiano, tem duas coisas interessantes mesmo. Cada guia nos dá uma abordagem da viagem para Israel. Nesta viagem, o Adi, que era o nosso guia judeu, ele fez uma outra entrada para Jerusalém. E nós tivemos uma visão de um outro ponto, a ponto de um dia, por exemplo, nós almoçarmos no mercado mesmo, próximo ao mercado árabe, numa praça ali nós sentamos, como se fôssemos os cidadãos ali do momento, comendo um lanchinho, né? Fazendo um lanche ali, sentamos, comemos, que a gente chama de uma lanchonete local. Nada teoricamente de turista, mas uma coisa local. E também eu não conhecia o chamado Pequeno Muro de Jerusalém, porque o muro ele está passando e você tem então no muro uma divisão que é do próprio mercado, e de repente você tem um pedaço que está dentro da parte palestina e que eles conservam. E a grande diferença do Pequeno Muro é que as mulheres podem entrar juntos. No muro onde eu estava, ele é dividido, uma parte para homens e uma parte para mulheres, né? Há um vídeo também que eu estou dentro do muro de Jerusalém. Não sei se depois a gente tiver oportunidade, se o Danilo pode nos ajudar, a gente pode explicar um pouco isso. Mas o Pequeno Muro não. Homens e mulheres podem chegar juntos. O que para nós culturalmente é uma coisa tranquila, para eles não é assim. Então eles têm uma divisão, e agora no muro de Jerusalém eles fizeram um acesso por cima, em que as mulheres também podem ir mais perto, somente mulheres judias, não turistas. Quero mandar um abraço aqui para a Bruna Miller, que está conectado com a gente. Um grande abraço para você, Bruninha, que tem sempre aí nos apoiando, já veio no nosso programa também, aqui se apresentou aqui com a gente. Um grande abraço para você. O pastor Lissandro Alves também, que é o nosso diretor comercial, que sempre está aqui com a gente, sempre está conectado com a gente também. Lissandro, um grande abraço para você. Williams, lá de Santa Catarina, Williams Falco, tá mandando aqui uma mensagem aqui no nosso Twitter, perguntando se a gente pode seguir ele. Com certeza, Williams, vão seguir sim, e você siga nós também. Esse negócio do Twitter é um barato, né? Todo mundo um seguindo o outro. A questão a Hip Hop Jack, princesa do rap também, ela é gospel também, faz um trabalho aqui de hip hop. O pessoal do Ao Cubo passou aqui no nosso programa já também, fez esse trabalho aqui, um trabalho muito bonito deles. O pessoal do FLG também, que faz um trabalho aí totalmente diferente, meio black music. E a galera toda que sempre está aqui com a gente no programa Papo Gospel. A Renata também falou aqui que... pastor, eu agradeço o carinho e o cuidado que sempre teve comigo, com o Cris. O Senhor tem sido um canal de bênção para a gente. Beijos grandes, espero um dia estar com o Senhor em uma dessas viagens. Jesus, ela está mandando aqui o recado dela. Um grande abraço para todo mundo que está conectado aí, que está sempre junto com a gente aqui no nosso programa Papo Gospel. E você pode mandar suas mensagens para a gente sempre lá na nossa página www.programapapogospel.com.br. Tem a parte de contatos lá, você entra na nossa página, você pode mandar seu e-mail lá para a gente, que a gente vai sempre lendo lá, sempre respondendo para você. Se você tiver alguma dúvida em relação ao programa, se você tiver algum
de repente, amigo que queira estar participando aqui do programa também, cantor, pastor, manda lá para a gente o e-mail, que com certeza a gente vai estar colocando aí na pauta esses seus amigos, tá bom? Siga a gente no Twitter também, PG Papo Gospel lá no Twitter, você nos acha lá e pode adicionar a gente, vem aqui seguir-nos também no nosso Twitter. No Orkut também você acha lá Programa Papo Gospel, pode procurar lá no Orkut que você também nos acha. Essa questão da internet, você nos acha em qualquer lugar, pode procurar lá que você sempre está nos achando. Na nossa página do programa Papo Gospel tem as fotos do programa, entra lá na parte de fotos, você vai ver os momentos bem gostosos aqui no nosso programa, que a galera tem tirado foto aqui e tem participado. É maravilhoso, entra lá, visita a nossa página, deixa seu recadinho e a gente vai ficar muito feliz de ter você como nossos seguidores, os nossos amigos, espectadores que estão sempre conectados com a gente. Pastor, esse espaço agora é o espaço para o pastor ler um texto bíblico aí, fazer uma oração e depois aí já despedir dos nossos amigos espectadores. Tem alguma coisa sobre a viagem que o senhor gostaria de colocar aí? Fica à vontade. Verdade, eu vou aproveitar, vou pedir ao Danilo para tirar a gente, deixar só a foto. Eu quero fazer só um comentário interessante. É possível, Danilo, deixar só a foto? Só essa foto aí. A foto que está aí mesmo. Então, na verdade, quando você olha, você vai perceber que tem um cemitério embaixo. Embaixo, que é antes do muro. Ali você tem um muro e depois você tem a mesquita. Certo. Nesse muro tinha uma porta chamada Porta Dourada, um pouquinho para a direita, e os bárbaros fecharam essa porta, porque disseram então que Cristo ia ressuscitar, iria passar por essa porta. Mas não satisfeitos com isso, eles fizeram um cemitério na frente da porta, porque de onde essa foto está sendo tirada existe o cemitério dos judeus, que tem mais de 4.000 anos de história. Mas aí eles diziam o seguinte: nós não cremos na ressurreição, mas se esse tal de Jesus ressuscitar, os nossos soldados vão ressuscitar junto e vão nos defender. Entendi. Então essa é uma particularidade muito interessante, porque apesar de não crerem na ressurreição, por garantia eles fecharam a porta e aí fizeram um cemitério deles na frente. Então esse é um cemitério que não é então judeu, mas são palestinos, mas hoje palestinos também. Mas eles disseram assim: olha, já que a gente está correndo um risco dessa ressurreição, deixa eu fechar a porta de uma vez. Mas é só uma das curiosidades dessa viagem, né? Eu quero nesta tarde trazer à nossa memória uma expressão da palavra do nosso Deus que está justamente no livro de Salmos, e lembrar você, se você tiver disposição, para ler os Salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, que são considerados e conhecidos como os cânticos de romagem. Estes salmos, eles foram entoados então pelo povo de Israel enquanto se preparavam para a caminhada até chegar ao local de adoração. Cada um destes salmos tem um motivo especial. O Salmo 120, que é o primeiro salmo, ele fala sobre a importância de quem vai viajar com você. E ele diz assim: livra-me, Senhor, da língua enganadora. E eu costumo dizer assim: não existe nada pior do que viajar com uma mala sem alça, do que alguém que caminha com você reclamando o tempo todo. Um outro salmo conhecido entre estes é Davi dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 127, o Salmo 128 é o Salmo da família. O Salmo 133 é o Salmo da comunhão. Em hebraico, nós temos assim: ó, como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. Mas em hebraico diz assim: ó, como é bom e agradável terem as coxas unidas os irmãos. Porque esse é o Salmo da madrugada, era o Salmo que as pessoas se juntavam para suportar o frio. Mas o Salmo 121, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormita e não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua direita, a tua entrada. O Senhor de dia não te molestará o sol, nem de noite a luz. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E esse salmo, ele fala de um Deus que protege. Porque todo viajante, todo peregrino precisava experimentar a proteção de Deus. Por exemplo, durante a viagem, o sol causticante. Então ele tinha que conseguir suportar durante o dia o sol. Mas à noite também tinha a inversão térmica do deserto. E na inversão térmica do deserto, você tinha então os escorpiões, cobras que saíam dos ninhos. Então o Senhor tem que guardar. Era imprescindível que o Senhor guardasse os pés de quem estava caminhando. Você imagine você se preparar para uma viagem e dar uma topada, quebrar o pé, acabou ali a sua viagem, que ninguém aguentaria carregar você por todo o deserto. Então é importante que o Senhor guarde os teus pés. Esse texto ainda diz que o Senhor tinha que ser o guarda de Israel, porque ninguém tinha condições de ficar de guarda a noite inteira e caminhar mais um dia inteiro pelo deserto. Então era sabido que todo peregrino levava consigo alimento e dinheiro para comprar também os seus holocaustos em Jerusalém. Então era natural que alguém mal intencionado poderia assaltar os peregrinos na sua viagem. Então, assim, o Senhor é quem nos guarda de dia, nos guarda de noite. Então a minha palavra a você neste momento não é um convite para ir então a Jerusalém, mas é um convite para você ir ao encontro de Deus aonde você está hoje, ao encontro de Deus neste momento da sua vida, e acreditar que o Senhor é aquele que te guarda, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que está tomando conta da sua vida. A minha oração hoje é para que você possa experimentar o cuidado de Deus na sua vida, e que você possa acreditar que não importa por onde você possa estar passando, o Senhor é contigo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda. Seja abençoado em nome de Jesus. Mas mais importante que conhecer a Jerusalém é que você possa conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele não está lá só em Jerusalém, Ele está aqui neste momento, Ele está na sua vida, Ele está em todo o tempo, em toda a caminhada. Seja abençoado em nome de Jesus. Cristiano, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Eu tenho saudades desse espaço, embora a gente tenha o nosso programa, é uma grande alegria a gente poder contar com o seu carinho, e que Deus continue abençoando o Papo Gospel e as pessoas a quem esse programa tem atingido. Muito obrigado. Pastor, nós ficamos sempre felizes por ter o senhor aqui com a gente e poder estar aí levando essa belíssima palavra, a palavra de Deus, para aqueles que necessitam. Esse nosso canal de bênção é um canal abençoado aí, nós temos levado a palavra a 128 países, isso para a gente é gratificante, e Deus nos tem sustentado, tem nos dado graça em relação a isso aí. E as portas do nosso programa sempre estão abertas, sempre estarão abertas aí para o pastor, a hora que tiver a fim de comentar alguma coisa, ou tiver um tópico aí que queira estar trazendo aqui ao programa Papo Gospel, as portas estarão sempre abertas ao pastor, a toda a igreja, a toda a equipe da Igreja Metodista. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa família. Amém. Amém. Com certeza. Eu vou deixar aqui, eu vou me despedir da galera, aí o pastor já encerra fazendo a oração final aqui, e o Danilo já traz o último clipe nosso. Mas galera que ficou com a gente aqui durante esse dia no programa Papo Gospel, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Na quinta-feira que vem, com certeza a gente volta aqui e trazendo muito mais novidades no programa Papo Gospel. Pastor? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer a Deus pela vida do Cristiano, por este programa Papo Gospel, pela Demais TV, que tem acolhido não só o programa Papo Gospel, o programa Compartilhar a Fé. Pai, nós te louvamos porque este
tem sido um canal de bênção para a vida de pessoas. Queremos orar por cada irmão e irmã que neste momento estão conectados conosco. Que aonde estiverem sejam abençoados por Ti, tocados pela Tua graça, pela Tua bênção e pela presença do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor nos guarda, que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor continue nos abençoando de uma forma especial. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada irmão, cada irmã e os seus familiares que estão conectados conosco neste momento. Obrigado pelo Danilo, pelo Tiago. Pai, obrigado pelo trabalho deles. E agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor continue nos guardando. E que a cada quinta-feira, a cada pessoa entrevistada, a cada banda, a cada ministério entrevistado, que sejam realmente instrumentos para comunicar a salvação que está no nome de Jesus. Continua abençoando o Cristiano neste trabalho, neste ministério, e que ele seja realmente usado por Ti. É a nossa oração. E nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Eu creio que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso. É nossa herança. Eu creio que todas as bênçãos de Deus são para nós. Quantos tomam posse? Eu tomo posse. Maior é o que está em nós, Jesus. É nossa